Glória a Deus, sejam bem-vindos. Mais uma vez vamos falar sobre o exemplo de Jesus 2. Não nos podemos esquecer do que falámos da lição anterior. E vamos voltar a ler o versículo João 13:15. Em João 13:15 vamos ler sobre o exemplo que Jesus nos deu. Amém? Jesus fala, e aqui nós vamos ler: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Este versículo não nos devemos esquecer nunca, é um exemplo para nós em tudo, e esse exemplo nós devemos seguir, o exemplo de Jesus em tudo. Vamos ver mais alguns aspectos do exemplo de Jesus para nós, e vamos ver em relação ao perdão. Vamos abrir em Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 a 22. E aqui Pedro faz uma pergunta que, se calhar, todos nós fazemos todos os dias. E a pergunta que Pedro faz é a seguinte: então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei, até 7? Já é uma quantia boa, 7. E Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Vocês estão a imaginar o que é que Jesus estava a dizer? Nós devemos perdoar sempre. Sempre. Mesmo quando nos magoam muito. Mesmo quando somos maltratados. Nós devemos perdoar. Vocês têm que entender todos que perdoar não é um sentimento. É uma decisão. Você decide perdoar. E quando toma a decisão de perdoar no seu coração, quando toma a decisão de dizer não, eu perdoo, o sentimento acaba por vir de perdão para com essa pessoa. Você não decide perdoar imediatamente, o sentimento de perdão ou de revolta do que é que lhe aconteceu vai. Mas a decisão que você está a fazer o ajuda a libertar-se de toda aquela de tudo aquilo que o estava a magoar. Não podemos esquecer o exemplo de Jesus. Não podemos esquecer as suas palavras para connosco. E as suas palavras foram para nós perdoarmos sempre. Ouça, a toda a gente. A toda a gente. Aos nossos familiares. Àqueles que trabalham perto de nós. Àqueles que lideram sobre nós. Devemos perdoar sempre. E dar o assunto a resolver a Deus. Deixando ser Ele o juiz de toda a circunstância. Ele é que é Deus. Ele é que é juiz. Vamos continuar a ver. Lucas 23:34. Aqui no perdão vamos ver outra passagem. E esta passagem fala de quê? Jesus tinha acabado de ser crucificado. Depois de ser crucificado, Jesus fala. E diz aqui, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos lançaram sortes. Vejam que Jesus estava a ser crucificado. Ora, a crucificação
não é agarrar e colocá-lo só numa cruz. A crucificação é cravar-lhe pregos nas mãos ou nos pulsos. É cravar pregos nos pés. Não foi fácil para Jesus, mesmo na carne, sofrer o que sofreu na cruz. Já não falo da parte espiritual, que essa então foi muito superior. Mas temos que ver que Jesus sofreu por nós. E mesmo a sofrer por nós, Ele clamava perdão para aqueles que o estavam a magoar. Isto é um exemplo muito grande. Quantas pessoas já nos magoaram? Quantas? E quantas pessoas que fizeram isso, nós já parámos de falar sobre o que aconteceu. Cada vez que você fala sobre o que aconteceu, você traz à memória tudo. E não é bom para si, não é bom para ninguém. Cada vez você declara perdão, apague. Porque é o mesmo que Deus nos faz a nós. Ele apaga as nossas transgressões por amor dele mesmo. Ele apaga por completo. Ele não se lembra dos nossos pecados mais. E assim nós devemos também fazer para os outros que nos magoaram, apagar. Limpar. Tirar. Não voltar a falar mais do que nos fizeram. Daquilo que nos magoaram. Eu sei o que eu estou a dizer e eu sei que não é fácil. Porque eu sei também o que se passou comigo. Portanto, nós temos que agarrar e buscar no exemplo de Jesus o exemplo para nós. Amém? Vamos ver perdão, outra circunstância. Vamos abrir em João 12, 4 a 6. João 12, 4 a 6. Na traição e nas injustiças, que é muito difícil, mesmo muito difícil de lidar. Principalmente às vezes com injustiças, nós fizemos bem a alguém, tratámos bem essa pessoa e depois somos maltratados. É muito difícil. E nós vamos ver aqui uma circunstância. Judas, aquele que mais tarde viria a trair Jesus, foi desculpado por Jesus imensas vezes. E aqui aparece mais outra vez em que ele é desculpado por Jesus. Veja, em João 12, 4 a 6, então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vende esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Jesus sabia disto tudo. No entanto, o amou e o perdoou sempre. É impressionante e faz-nos pensar muito este exemplo de Jesus. Mesmo muito. Eu peço perdão. Podemos nós perdoar aqueles que nos roubam? Podemos nós perdoar realmente aqueles que ainda dizem mal de nós? Aqueles que falam aos outros mal de nós? Não é fácil. Mas Jesus disse para fazermos como Ele fez. Lemos logo o primeiro versículo. Para nós fazermos como Ele fez. Então quer dizer que podemos fazer.
Então quer dizer que somos capazes de o fazer. Perdão, como eu já disse, é uma decisão, não um sentimento. Decisão. Vamos ver em Mateus 26, 48 a 50. Mateus 26. Depois de Jesus ter desculpado tantas vezes, ter perdoado tantas vezes, aparece a traição de Judas. E aqui vamos ler. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, a esse prendei-o. E logo aproximou-se Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então aproximou-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Vejam que Jesus sabia. Ele sabia. Ele sabia que ia ser traído. Sabia aquele que o ia trair. E é impressionante ver que, apesar de saber que era com um beijo que Judas o ia trair, Jesus ainda diz: amigo, a que vieste? É impressionante. O amor expresso de Jesus por aquele que o traía. É o mesmo amor que ele sentiu na cruz por nós. É o mesmo amor que ainda hoje intercede à direita de Deus Pai por nós. Por nós todos, sem exceção. É um sentimento de grande amor por nós. Um sentimento que não nos larga, que nos quer abençoar, que nos quer amar, que nos quer junto a Ele. Jesus não veio à cruz só para morrer e acabou. Morreu, fez a obra dele, fez o que tinha para fazer e acabou. Não. Ele ainda hoje intercede junto ao Pai. Ele ainda hoje está junto ao Pai, pedindo por nós. Que bênção, não é? Que bênção. Em todos estes exemplos, Jesus nunca quis mal. Pelo contrário. Enquanto ele pregou o Evangelho, ele sempre fez o bem. Ele sempre curava todas as enfermidades, libertava todos os endemoniados, todos aqueles que estavam possessos de diabo. Ele só fez o bem. Ele só abençoou. Mas ele veio à Terra com um propósito. Não só nos ensinar, nos ajudar, mas principalmente, ele veio para morrer. E aqui é que ele foi obediente. 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 E eu quero-vos abrir aqui no versículo
em Filipenses, dois, 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. E está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Vejam que Jesus se humilhou. Às vezes, para nós, humanos, não é fácil nós humilharmos por alguma circunstância ou em determinada circunstância. Às vezes não é fácil ser humilde. Nós estamos num mundo em que as pessoas são valorizadas pelo dinheiro, pela fama, pelas capacidades físicas, intelectuais, por aquilo que a pessoa se acha que é boa em determinada circunstância, em determinado fator, em determinado tempo. Mas Deus valoriza a humildade. Valoriza realmente que nós formos humildes como Jesus foi. Perdão. Eu lhe quero dizer que Jesus tinha todo o direito de chegar à Terra e começar a ser prepotente, porque Ele é o Filho de Deus vivo. No entanto, Ele não fez isso. Ele foi o exemplo até para os discípulos quando lhe lavou os pés, dando o exemplo para nós, que nós devemos servir uns aos outros. Isto só é possível em cada um de nós se tivermos o Espírito Santo de Deus. Não é possível de outra forma. Porque sempre vai haver esquemas. Sempre vai haver formas de tentar passar por cima deste ou daquele. Eu já vi isso tantas vezes acontecer. Eu não sei como é que é possível, mas existe. Mas sei que só é possível isso acontecer para pessoas que não têm o Espírito de Deus. Porque aqueles que são guiados por Deus acabam por ficar humildes. Acabam por se humilhar perante a potente mão de Deus. E criam um caráter de um homem e uma mulher de Deus, como Deus quer. Todos nós somos filhos de Deus. Aqueles que crerem que Jesus é o Filho de Deus e o confessarem. E a todos esses, Deus quer que nós sejamos cristãos no pleno sentido da palavra. Cristãos quer dizer aqueles parecidos com Cristo. Aqueles que tomam a sua cruz e andam com Cristo. Aqueles que fazem a vontade do Pai plena na sua vida
sem olhar para o que os outros dizem, para o que os outros pensam, confiando só no seu Senhor. O exemplo de Jesus tem que estar plenamente na nossa vida sempre. Não nos podemos esquecer. Jesus foi e é tudo para nós. Tudo. Não nos devemos esquecer disso. Amém. Boa semana.